E aí pessoal do YouTube, eu sou o Andrei e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje é para falar deste computador aqui que eu comprei, né? Um Dell, né? Os prós e os contras. Muito provavelmente o vídeo de prós e contras esteja sendo antes do unboxing, tá? Então vou falar para vocês os pontos positivos e negativos deste computador. Por que que eu optei por comprar esse computador ao invés de montar um computador, né? Eu fiz cotação em outros lugares e eu acabei preferindo comprar um Dell, né? Então vamos falar dos pontos positivos e dos pontos negativos desse aparelho. O primeiro ponto positivo desse aparelho, dessa máquina que eu comprei, né, é por causa da RTX 3060 de 12 GB de memória, né? Então esse foi um dos principais fatores para justamente poder renderizar os vídeos e também poder, quem sabe, no futuro próximo aí, também fazer os streamings aí de jogos aí, né? Então esse é o primeiro motivo do qual eu comprei essa máquina. Ponto negativo é que a placa-mãe deste equipamento só suporta um SSD, né? Aquele SSD NVMe. Ele não tem possibilidade, ele não tem um segundo slot na placa-mãe para você colocar um SSD. Eu achei isso ruim, né? Ponto positivo, essa máquina ele já vem com o Core i7 de 10ª geração, o 10700, não é o K, é só 10700. O ponto negativo que eu vi dessa máquina foi quando eu abri a máquina para verificar se estava tudo em ordem por dentro e também para instalar o meu HD, que é para fazer os meus backups, deixar os meus arquivos pessoais, né? E não utilizar o SSD. É que as ventoinhas, pelo que eu vi, elas são muito fracas, né? A máquina é silenciosa, então diretamente ligado às ventoinhas, elas giram bem devagar. Tá certo que quando tiver no momento de estresse ele vai sim aumentar um pouco mais a rotação das ventoinhas, mas a gente vê que parece que não vai vencer o calor, né? As ventoinhas. E outra, a ventoinha que vai na parte de trás, ela não é uma ventoinha de 120 milímetros, né? Poderia ter vindo uma de 120 milímetros. O cooler que vem no processador é o Cooler Box, é um dissipador bem menor. Eu gostaria que viesse um radiador, né? Aquele radiador grande, mas não veio. Então, ponto negativo para isso. O ponto positivo é que quando eu liguei na Dell para comprar essa máquina, teve a possibilidade de eu tirar, né, o HD mecânico de 1 TB e dobrar o SSD. O SSD antes que vinha com 240, eu falei se dava para trocar por um de 500. Aí foi feita a troca sem nenhum custo adicional. Então isso eu achei muito bacana. E aquele SSD ainda, o 2280, aquele bem pequenininho ainda. Ponto negativo é a fonte desse aparelho. A fonte desse aparelho ela é diferente, né, das fontes convencionais. É uma fonte proprietária da Dell, é uma fonte comprida, não é aquela estilo quadradinha, né, igual a gente está habituado a ver, né? Então é uma fonte proprietária. Outro ponto positivo que são as expansões dessa máquina. Você tanto pode expandir, você pode expandir a quantidade de HDs que você pode colocar nessa máquina, você pode colocar mais memória também, mais memória RAM, né? Você tem 4 vias de memória RAM, você tem outros 2 slots PCI X1 e X4 também, caso você queira colocar alguma outra placa, por exemplo, uma placa de captura, ou até mesmo uma outra placa de som, uma placa, sei lá, do que você quiser aí, uma placa de memória também, né? Então você tem essa possibilidade. Outro ponto negativo é que essa máquina, ela só vem com 16 GB de memória RAM. Na minha opinião é pouco, né? Deveria vir com 32. Eu que saí de um notebook que tinha 16, eu expandi para 32, eu acho que 32 é no mínimo assim o aceitável. Na minha opinião deveria já sair de fábrica com 32 e não com 16. Mas enfim, veio com 16 e leva o ponto negativo para isso. Se você quiser, se eu quiser, agora eu tenho que comprar outros 2 pentes de 8 GB para dar os 32. A placa ela trabalha em dual channel, sempre em 2 vias ao mesmo tempo. Vai conseguir trabalhar com uma via somente? Sim, mas o ideal seria você preencher os outros 2 slots para ele continuar trabalhando com dual channel. Outra coisa que eu gostei muito é as dimensões do gabinete. É um gabinete compacto, não é um gabinete gigante, entendeu? Ele comporta tudo, ele tem os espaços bem calculados na parte de dentro para tudo ali no seu lugar certinho, entendeu? Então é um gabinete compacto e eu gostei muito, não é um trambolhão, entendeu? Mas eu ainda aqui moro em apartamento e não disponho de muito espaço e o gabinete, ele para mim tá na medida certa. Ponto negativo é que
Eu estou com o Windows 11 aqui, eu não gostei do Windows 11, eu prefiro ainda o Windows 10, mas enfim, né, não tinha como optar na hora da compra de vir com o Windows 10, somente com o Windows 11, mas enfim, fica aí o meu relato, o meu desgosto ainda pelo Windows 11, que não está ainda, foram feitas algumas coisas que eu não gostei, algumas perfumarias aí, que para mim ficaram muito ruins. Eu prefiro ainda o Windows 10. Ponto positivo que eu gostei dessa máquina, além do DVD que ninguém usa mais, tem gente que fala que isso aqui ninguém usa, mas eu ainda uso o DVD, tá? Temos aqui também uma entrada para cartão SD, que eu utilizo muito, principalmente para as minhas filmadoras. Ó, tem uma filmadora aqui, ó, e essa câmera que eu também estou utilizando também faz aí o cartão, ó, o cartão. Você pega, coloca aqui, você vai ver que ele já vai ativar, ó, ele já ativa a janela, né? Então ele já reconhece o cartão. Então isso aqui para mim, ó, a mão na roda, eu já tinha no meu notebook o cartão, leitor de cartão. Temos também aqui na frente uma entrada para fones de ouvido, 3 USBs e uma USB-C, gente. Isso aqui é muito legal. Eu gostei muito da conectividade da parte da frente e principalmente da conectividade também da parte de trás, que tem vários conectores, tem DisplayPort, HDMI, então é bem completo na parte de conectividade. Claro, eu reclamei da fonte por ser uma fonte proprietária, mas eu dou meu ponto positivo pela fonte de 500 watts. É uma fonte aí que está dimensionada para o aparelho, principalmente para a placa de vídeo, que é uma RTX que eu falei para vocês, uma 3060. Então, no geral, a potência da fonte para mim me agradou. Não foi de todo ruim também a fonte proprietária da Dell. E como já falei para vocês, pelo fato das ventoinhas das fãs, né, não terem aquela potência, não serem grandes, entendeu? O aparelho acaba sendo silencioso. Se fosse uma fã um pouco maior, entendeu? Poderia fazer um pouco mais de ruído, mas quase que você não percebe que a máquina está ligada. Você só percebe de fato que ela está ligada através do monitor ou através desse LED frontal que ela tem aqui. Já falei dos pontos positivos e dos pontos negativos dessa máquina, e agora eu vou falar o que vem e o que não vem com a máquina, né? Ele tem Wi-Fi, sendo que aqui na frente, pessoal, ele tem dois receptores, né? Pelo que eu já removi essa parte aqui da frente, essa parte frontal. Ele tem tipo duas antenas aqui na parte da frente, que seria o Wi-Fi, né? Ele não vem com os dissipadores de VRM, né? Que são aqueles componentes que ficam do lado do processador, mas ele tem lá os parafusos onde você pode estar colocando ali um dissipador de VRM. Vem com cabo de força. Além do gabinete, ele vem com cabo de força, tá, gente? As únicas coisas que vem na caixa, tá? Ele conta também com duas memórias DDR4 de 3200 MHz, mas ao limite do processador, as memórias elas vão operar em 2933 MHz, tá? Então, você, no caso aqui, se for para expandir, tem que comprar memórias DDR4 3200 para que elas operem a 2933 MHz. Outro detalhe, vocês estão vendo aqui, eu tenho o meu teclado e tenho o meu mouse aqui do lado, ó. Então, o teclado e o mouse é da HyperX. Eu não comprei com teclado e mouse da Dell, porque eu estou acostumado já com o meu teclado retroiluminado, então eu prefiro dessa maneira. Ainda caiu um pouquinho o preço quando eu pedi para que não viesse com mouse e teclado, então acabou ajudando também um pouquinho no custo aí do aparelho. Um dos fatores determinantes para eu ter comprado essa máquina foi que ele já vem com o Windows original. Se eu fosse montar o gabinete com as peças, eu teria que comprar à parte o Windows. Dependendo do lugar que você compra, tem gente que vende aí por 40, 50 reais uma licença. A licença mesmo, de fato, na Microsoft, eu acho que deve sair por uns 400, 500 reais, né? Então, é um custo a mais. Então, eu fiz um geral, não somente na Dell, como em outras 3 empresas, e eu vi que o melhor custo acabou sendo da Dell. E eu vou contar para vocês o porquê também, né? Um dos fatores determinantes que foi a garantia da Dell, que eu comprei essa máquina. Eu peguei, a máquina chegou, eu instalei a máquina, só que eu não havia testado todos os conectores aqui para ver se tudo estava funcionando. E quando eu fui testar o USB-C, simplesmente não funcionava. Eu coloquei o meu microfone, coloquei um adaptador, um OTG, que é desses de smartphones, coloquei o smartphone também
e não tinha resposta nenhuma. O que eu fiz? Eu liguei no suporte da Dell, eles falaram para fazer alguns procedimentos, foram feitos esses procedimentos, não conseguiu ativar essa USB-C aqui, e o que aconteceu? Um técnico veio em casa e trocou a placa-mãe inteirinha do aparelho, tá? Então o técnico veio aqui, desmontou a máquina inteira, tirou o cooler, tirou os conectores, placa de vídeo e tudo mais, tirou a placa-mãe e colocou uma placa-mãe nova. Testei junto com o técnico aqui, tudo funcionando. Então é por esse motivo que eu também comprei da Dell, por causa da garantia. Como era um vício oculto, né, que eu não tinha como saber se estava funcionando ou não, quando eu coloquei para funcionar, eu acho que no 6º dia com a máquina, eu fui testar o USB-C, não funcionava. E eles constataram o problema e o técnico veio até a minha residência, que até perguntei para eles, eu vou pagar por alguma coisa isso, porque eu não paguei por nenhuma garantia estendida, nada. Eu simplesmente é a garantia de fábrica, garantia de 1 ano que eu tenho, a garantia normal. Ele falou assim, não, um técnico irá até a sua residência e vai ser feito o reparo aí do computador. O que eles fizeram? Eles trocaram. Por que eles tiveram que trocar a placa-mãe? Esse painel frontal aqui é já da placa-mãe, ele não é tipo uma plaquinha que tem um flat, certo? Isso aqui já é direto na placa-mãe, então por isso que o técnico veio e trocou a placa-mãe e o computador está aí funcionando agora sem problema algum. O único problema que deu foi realmente no USB-C. Então é isso que eu vejo na hora da compra de um computador. Ah, eu posso economizar R$1.000 lá num computador montado? Sim, mas e se der um problema numa peça? Eu tenho que correr para quem? Eu tenho que acionar quem? Eu tenho que acionar a loja que eu comprei. A loja que eu comprei fica num outro estado, até eu mandar a placa, até eles verificarem para ver o que aconteceu com a placa e eles me mandarem uma outra placa e não falar que foi mau uso, eu fico sem o computador? Não, a Dell já veio aqui, já fez tudo isso e eu não fiquei sem computador. Então, quanto a isso, parabéns para a Dell. Eu tenho mais é que agradecer muito, certo? Pela organização que eles têm, pelo trabalho, entendeu? Pela agilidade que a empresa aí me forneceu durante esse suporte aí que eu tive esse problema aqui com o computador da Dell. Parabéns, viu? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostou, seu joinha, não deixe de se inscrever no canal e tocar no sininho para receber as notificações. Obrigado, até mais, falou pessoal, fui!